Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite e análise da Loteca concurso 1196 com 5 duplos. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite da Loteca concurso 1196 com 5 duplos. Primeiro jogo Palmeiras e Futebol Clube do Porto. O Palmeiras está em primeiro colocado e o Futebol Clube do Porto está em segundo colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Palmeiras nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Futebol Clube do Porto nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Palmeiras, seco, coluna 1. Segundo jogo CRB e Goiás. O CRB está em sétimo colocado e o Goiás está em primeiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do CRB, 1 empate e 8 vitórias do Goiás. Já nos últimos 5 jogos do CRB nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Goiás nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate e Goiás, duplo fechado. Terceiro jogo Ituano e São Bernardo. O Ituano está em 8º colocado e o São Bernardo está em 10º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Ituano, nenhum empate e 3 vitórias do São Bernardo. Já nos últimos 5 jogos do Ituano nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o São Bernardo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Ituano e empate, duplo fechado. Quarto jogo Ponte Preta e ABC. A Ponte Preta está em primeiro colocado e o ABC está em 15º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias da Ponte Preta, 2 empates e 2 vitórias do ABC. Já nos últimos 5 jogos da Ponte Preta nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já o ABC nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Ponte Preta, seco, coluna 1. Quinto jogo Atlético Paranaense e Remo. O Atlético Paranaense está em 12º colocado e o Remo está em 5º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Atlético Paranaense, 1 empate e nenhuma vitória do Remo. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Remo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Atlético Paranaense e empate, duplo fechado. Sexto jogo Anápolis e Retro Brasil. O Anápolis está em 20º colocado e o Retro Brasil está em 18º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Anápolis, nenhum empate e 1 vitória do Retro Brasil. Já nos últimos 5 jogos do Anápolis nós temos 4 empates e 1 derrota. Já o Retro Brasil nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Anápolis e Retro Brasil duplo aberto. Sétimo jogo Atlético Clube e Operário. O Atlético Clube está em 19º colocado e o Operário está em 11º colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Clube nós temos 1 vitória e 4 derrotas. Já o Operário nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Operário, seco, coluna 2. Oitavo jogo Bayern de Munique e Auckland City. O Bayern de Munique está em primeiro colocado e o Auckland City está em segundo colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes.
Já nos últimos 5 jogos do Bayern de Munique nós temos 4 vitórias e 1 empate. Já o Auckland City nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Bayern de Munique, seco, coluna 1. Nono jogo, Novo Horizontino e Cuiabá. O Novo Horizontino está em segundo colocado e o Cuiabá está em terceiro colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Novo Horizontino nós temos 4 vitórias e 1 derrota. Já o Cuiabá nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Novo Horizontino e empate, duplo fechado. 10º jogo, PSG e Atlético Madrid. O PSG está em primeiro colocado e o Atlético Madrid está em segundo colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do PSG, nenhum empate e 2 vitórias do Atlético Madrid. Já nos últimos 5 jogos do PSG nós temos 5 vitórias. Já o Atlético Madrid nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de PSG seco, coluna 1. 11º jogo, Atlético Goianiense e Coritiba. O Atlético Goianiense está em 13º colocado e o Coritiba está em 4º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Atlético Goianiense, 1 empate e 7 vitórias do Coritiba. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Goianiense nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Coritiba nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. 12º jogo, Ipiranga e Confiança. O Ipiranga está em 4º colocado e o Confiança está em 19º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Ipiranga, 3 empates e 2 vitórias do Confiança. Já nos últimos 5 jogos do Ipiranga nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Confiança nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Ipiranga seco, coluna 1. 13º jogo, Criciúma e Amazonas. O Criciúma está em 15º colocado e o Amazonas está em 18º colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Criciúma nós temos 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Amazonas nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Criciúma seco, coluna 1. 14º jogo, Botafogo e Seattle Sounders. O Botafogo está em 3º colocado e o Seattle Sounders está em 4º colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Botafogo nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Seattle Sounders nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Botafogo seco, coluna 1. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.